A gente tem aqui vários mecanismos de controle. Primeiro, a gente tem uma política de investimentos, que olha o cenário para os próximos 7 anos, e a cada ano ela é atualizada, ou, se houver necessidade, em período menor, até de 1 ano, ela é atualizada. Então, a política de investimentos, ela define todos os parâmetros, limites de alocação em cada segmento de investimento, que tipo de papel a gente pode investir, em que tipo de mercado. Então, ela é o balizador, ela é o nosso norte aqui para poder fazer a gestão dos recursos. Depois, a gente tem uma série de outros mecanismos de controle, né? Então, por exemplo, é a matriz de riscos corporativos. E nessa matriz de riscos corporativos, a gente tem um olhar do risco envolvido em cada indústria que oferece oportunidade de investimento. Cada setor do mercado que oferece uma oportunidade de investimento. Então, nós temos lá limites de exposição para a indústria do petróleo, do óleo e gás, para a indústria do aço, para a indústria da mineração, para a indústria aeronáutica e assim por diante, no varejo. Então, a gente tem lá qual é o limite que a gente pode ter, o mínimo, o médio e o máximo em cada uma dessas indústrias. Porque a gente olha o apetite ao risco do plano como um todo, considerando a sua maturidade, mas a gente olha também qual é o apetite ao risco em cada setor, que não eles variam de um para outro, dependendo da volatilidade que o setor apresenta, das variáveis que influenciam esse setor, se é o mercado interno, se é o mercado externo, se é o dólar, enfim. Se é numa posição geopolítica muito sensível que pode afetar aquele desempenho. Então aqui nós temos uma equipe na área de planejamento, na diretoria de planejamento, que é comandada pela nossa diretora, Paula Guto, que faz toda essa análise, né, de mercado e fornece os dados para, na política de investimentos, definir a nossa estratégia e, em cada investimento da Previ, apresentar uma súmula em relação ao risco daquele negócio, seja para compra ou para venda. Então, por exemplo, o pessoal fala muito aí do investimento que nós fizemos no FIP Sondas, que era aquelas sondas da Sete Brasil. Nós fomos na primeira tranche, no primeiro investimento, que era o inicial de 7 sondas. Nós participamos daquele investimento junto com outros investidores, inclusive investidores privados, bancos, BTG estava lá, Santander estava lá, tinha outros bancos lá. No segundo investimento, a segunda tranche, que era para ampliar para 21 ou 28 sondas, se não me falha a memória, a Previ decidiu não ir. Por que a Previ decidiu não ir? Porque a gente aqui verificou que para aquele investimento, naquele setor, a ampliação do investimento extrapolaria o nosso limite daquele setor, do limite de risco. Então, nós decidimos não ir. Além disso, tinha uma avaliação de cenário que apontava que a indústria do óleo e gás tinha grandes chances de sofrer com uma desvalorização do preço do petróleo por conta de uma disputa que estava ocorrendo entre os americanos com a indústria do xisto, com os árabes, com o petróleo. Então estava tendo um tensionamento ali. E isso acabou se revelando correto, essa análise, e foi agravado depois pelas ações aí da Lava Jato. Então, a Previ, ela foi protegida pelas suas políticas. Nessa questão, por exemplo, que você citou aí do aço, hoje a exposição da Previ a aço é muito baixa. Nós temos no plano 1 em torno de 69 milhões em Gerdau, no plano Previ Futuro, 59 milhões em Gerdau no plano 1, 65 no plano Previ Futuro. Então, é uma exposição baixa, porque você falou aí dos ativos. O plano 1 fechou novembro com 243 bilhões de reais em ativos. 212 bilhões só para os benefícios de longo prazo,
que totalizam 211 bilhões, por isso que dá os 528 milhões de superávit. E no plano PRIFuturo, nós fechamos com quase 34 bilhões de reais, que é um plano, já olhando para o mercado, um dos maiores planos do mercado. Então, a gente aqui tem todo um conjunto de políticas e de controles para que a gente não venha a ser afetado. É claro que quando é aquele risco, que é o risco que sistêmico, ele atinge todo o mercado, não tem como dizer que a carteira não vai ser afetada. É o que aconteceu em 24. Agora, esses riscos mais específicos de cada setor, você tem outras políticas para poder fazer o controle, né? E isso aí a gente tem esses mecanismos aqui e adotamos com sucesso, porque historicamente tem se revelado, as nossas políticas têm se revelado políticas robustas e que garantem a proteção dos nossos ativos.